Bom, quem estava de manhã, já viu, o Gedeon me apresentou. Meu nome é Gedeon, eu sou sociólogo, trabalho aqui, eu dou aula aqui na FLAN de Sociologia, mas assim, meu emprego mesmo é no ISEC, que é Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos, lá da Assembleia de Deus Bethesda, e onde eu trabalho com aula. De verdade, o que eu sou mesmo é professor, que eu amo ser professor. E aí, agora que eu fico mais à vontade, sabe? Aí eu me sinto mais em casa, mas esse negócio de estar em cima de púlpito para pregar não tem nada a ver comigo. Bom, e aí, desde a época do mestrado que eu comecei, eu fiz meu mestrado especificamente sobre a questão do nascimento do pentecostalismo no Brasil. O doutorado, se algum dia sair, seria também isso. E aí, por causa disso, eu comecei a discutir e comecei a me interessar pela questão da cultura brasileira. A relação do protestantismo brasileiro com a cultura brasileira. Quer dizer, eu sempre falo em sala de aula para o pessoal sobre essa nossa relação ambígua, né? Como é que é ser cristão no mundo de hoje? O que o texto bíblico tem a ver com o mundo de hoje? O nosso seminário, a gente tem muito essa discussão. O nosso seminário lá na Bethesda, o tema é uma leitura bíblica para a realidade, quer dizer, discernindo os tempos. Aqui na FLAN, com a perspectiva de teologia integral, então a gente está muito muito fincado nessa preocupação de fazer uma leitura da realidade, fazer um link, o que tem a ver ser crente e ao mesmo tempo o que tem a ver a realidade brasileira. Até que por mais que a gente não queira admitir, como em alguns momentos a gente não admite, ou pelo menos oficialmente, mas assim, nós somos crente ou nós somos evangélicos, religiosos, aqui no nosso mundo, né? A gente não é crente no outro planeta, ou 10 séculos atrás, nós somos da agora, nós somos crente dessa época. Então o que é ser crente dessa época? E o que é ser cristão na nossa realidade? O outro mundo vivia no outro mundo, literalmente, né? Mas a gente tem essa perspectiva. Tanto que uma das críticas mais fortes que você tem, principalmente nos meios acadêmicos, principalmente do pessoal mais de inspiração marxista, é que a religião, basicamente, e muito mais o pentecostalismo, tem uma percepção alienante da vida, né? A frase clássica de Karl Marx lá da religião como ópio do povo, que é um processo opiáceo mesmo. A religião, em vias de regra, tem esse processo de alienação. Mas assim, por mais que a gente queira se alienar, a gente não tem como. Agora, você vai ter também, mesmo vendo na mesma realidade, nós vamos ter expressões e realidades bem diferentes de uns para os outros. Algum de vocês aqui é de uma igreja de 30 pessoas? Que é quase piada no Brasil você falar de igreja de 30 pessoas, né? Praticamente não existe. O europeu acha um absurdo isso, né? Mas alguém aqui é membro de igreja de 300, um pouco mais, um pouco menos? 300 pessoas. Alguém aqui é de igreja de mais de 3.000 pessoas? Então assim, uma igreja de 30 pessoas, que ainda existem, pelo menos na zona rural ou nas periferias, qual é a tendência natural? É que todo mundo se conhece. Ou que todo mundo conhece o pastor e que o pastor conhece todo mundo, inclusive de nome, por razões óbvias, 30 pessoas. Uma igreja de 300 pessoas, por razões óbvias, já não dá para ter tanto conhecimento assim. Você vai ter já os núcleos e o pastor, se for muito bom de nome, de fisionomia, vai ter uma noção aí de quase todo mundo, mas de nome mesmo ele já não vai conhecer. Imagina uma igreja de 3.000 pessoas. Então assim, no início do século XX, nós estávamos aí em torno de 2% da população brasileira era evangélica. Hoje, nós estamos oficialmente com 15%, mas as estimativas dão 20%. Então, arredondando, 20% da população brasileira hoje é evangélica. Dá por baixo 40 milhões de pessoas. Cara, 40 milhões de pessoas é gente que não acaba mais. É a população que nem todos os países têm. E aí a gente começa com uma questão fundamental aqui. O que é que essas pessoas têm em comum?
Isso aqui eu fiz no final do ano passado. Marina da Silva, ministra do Meio Ambiente. Bianca Soares, travesti, atriz pornô. Monique Evas, apresentadora de programa erótico. Cacá, jogador do Milha. Joelma, vocalista da banda Calypso. Rosinha Garotinho, governadora do Rio. Todas elas são, ou dizem ser evangélicas. Você diz assim, não pode. Por que não pode? Pode. Essa lista não podia ser de católicos? Tá bem? Você tem jogador de futebol, tem travesti, tem traficante de droga, tem não sei o que é católico. Também agora tem evangélico. Quer dizer, a gente está tão bem representado, eu não sei se vocês lembram, que a gente já teve sequestro no Brasil, que a sequestrada e o sequestrador eram evangélicos. Né? O sequestro da filha do Silvio Santos. Quer dizer, por pouco dava para fazer uma congregação. Eu não sei quem ia ficar com a oferta. Mas é isso. Então assim, nosso universo protestante hoje é absolutamente plural. Absolutamente plural. E assim, no primeiro momento ele é absolutamente plural, principalmente, prioritário e principalmente por causa da quantidade. Por razões óbvias, qualquer grupo menor tende a ser mais coeso, tende a ser mais homogêneo. Uma igreja de 30 pessoas, fatalmente vai ser muito mais homogênea. Vocês aí de igreja de 300 pessoas, não tem, por mais que você floreie essa história da unção do Espírito Santo, da unidade, não sei o que é bonito a gente falar isso, a gente sabe que é muito bonito de falar, mas isso é absolutamente teórico. Por mais que você fale e teorize a respeito dessa questão da unidade, num grupo de 300 pessoas não vai ter essa unidade. De 3.000 pessoas, então nem se fala. E aí uma outra coisa, a gente está sempre confundindo unidade com conformidade. Hoje nós temos uma igreja no Brasil que tem muita conformidade, mas não tem unidade. E aí, quem tem aqui... Tá, se alguém não quiser se expor, não tem problema. Eu tenho mais de 40 anos. Mas quem tem mais de 30 anos de evangélico? Quem tem mais de 30 anos de evangélico, que lembra quando era criança ou adolescente, que a gente tinha muito bem definido as marcas denominacionais. Se você passando na rua, eu gosto de fazer essa exemplificação, você passava na rua, se ouvia um determinado tipo de hino, com um determinado tipo de instrumental, você sabia. Se fosse hino da harpa tocado pelaquela banda marcial, você sabia que era a Assembleia de Deus. Se ouvisse um determinado hino do cantor cristão tocado no piano, você sabia que era uma igreja batista. Isso, você tem essa supremacia dos hinários evangélicos desde o início do século XIX, quando as denominações começam no Brasil. Você tem os hinários denominacionais, que os hinários denominacionais de alguma forma dão a cara das denominações, e a partir da década de 70, com essa história da renovação e da música gospel, que naquela época não se chamava música gospel, o gospel já é moderno, muito mais moderno, mas, e aí o JV, por exemplo, é um dos culpados disso, né? Que o movimento de acampamento, movimento de louvor, e aí começa a gravação, quando entra a indústria fonográfica, já depois já no auge da ditadura militar, na medida que você começa com essas músicas, que não são mais músicas de hinário, são músicas que começam a ser cantadas em diferentes igrejas. Hoje você, pelo determinado tipo de música, você sabe que igreja é? Não, pode ser inclusive igreja evangélica. Vocês estão rindo por maldade, eu estou lembrando, pode ser também um grupo de renovação carismática. Ou pode ser umbanda carismática, como umbanda carismática, que eu recebi na semana passada no jornal, que eu ainda não fui lá, mas eu vou lá nos próximos dias visitar, ali em Moema, um grupo de umbanda carismática. Então, sabe lá que é isso. Mas assim, hoje você tem todo tipo de coisa. E assim, uma das coisas que mais contribuiu para essa uniformização da igreja no Brasil, uniformização, não estou falando de unidade, estou falando de uniformização, foi a perspectiva do louvor.
Ou da música, né? Para não ficar uma expressão teológica, da música. Que aí, todo mundo canta as mesmas músicas. Aí, antes de mais nada, eu não estou dizendo que isso daqui está certo ou está errado. Estou dizendo que isso é um fenômeno social. Bom, mas aí, começando do começo, onde é que a gente começa com a história do protestantismo no Brasil? Nós temos, arredondando, 200 anos de Brasil. Nós temos 500 anos de história, que é uma outra imoralidade, né? Porque assim, a história do Brasil começa a partir da presença dos portugueses. Era como se os índios não tivessem história, mas não deixa de ser uma forma de massacrar um povo que não pôde se impor. Né? Quer dizer, você já tem índio, já tem cultura, já tinha banho, inclusive, né? Que os europeus não sabiam o que era isso. Né? E aí os portugueses chegam em 1500 e aí a história começa a partir deles. Quer dizer, a história começa a partir do colonizador, do poderoso, do europeu branco que vem destruir a cultura indígena. E é muito interessante que a história do Brasil é muito cínica nesse aspecto. O Brasil começa em 21 de abril, que aliás começa batizado, né? Que começa com a missa. Quer dizer, missa é atestado de posse. E aí depois, quando vocês, não sei se vocês lembram, da 8ª série lá, para alguns aqui, 1900 e me esqueci, né? A gente viu isso em 8ª série, no primeiro grau. Quando a gente lê os livros de história do Brasil, aí a invasão francesa, depois a invasão holandesa. Quer dizer, os portugueses não foi invasão. Né? Os portugueses foram convidados, pelo visto, né? Então, invasão francesa e invasão holandesa é uma tentativa protestante de se estabelecer aqui, com os huguenotes da França, né? Ainda no século XVI, aqui no Rio, e depois com os holandeses lá no Nordeste, que é uma presença aqui da primeira francesa muito rápida, que não deixou marca nenhuma, mas dos holandeses lá no Nordeste deu uma presença muito significativa. Você tem pelo menos uns 30 anos de domínio protestante lá, principalmente na fase áurea do Marius de Nassau, que é um negócio absurdo, quer dizer, faz parte inclusive da nossa historiografia capenga, que a gente tem pouquíssima coisa a respeito disso. Os livros de história passam rapidamente, invasão francesa, invasão holandesa, fala alguma coisa a respeito da invasão holandesa e fica por isso mesmo. Alguns livros de história, inclusive, não dizem nem de longe que faz parte da tentativa protestante dos protestantes europeus de tentar evangelizar o Brasil. Então, e aí? Como tudo bem, que era uma espécie de subproduto, a evangelização era subproduto da Companhia das Índias Ocidentais, e aí passa por isso mesmo. Mas no mundo evangélico, inclusive, a gente não tem praticamente nada que eu conheça. Em português, a gente só tem um livro a respeito disso, que é uma tese do Frank Leonardo, chamado Brasil Estado, Igreja e Estado Brasil Holandês, que inclusive está esgotado já há muito tempo. E depois disso, a gente não tem mais nenhuma documentação, nenhuma historiografia a respeito disso. Bom, aí você tem a presença protestante oficialmente a partir da vinda de Dom João VI, né? Para quem assistiu ao Quinto dos Infernos, aquele seriado da Globo, profundamente patético e folclórico, mas lamentavelmente verdadeiro. Né? A família real é aquela zorra mesmo. Né? A rainha é uma ninfomaníaca, o Dom João VI é aquele palerma idiota, o filho depois, o Pedro II, é um canalha de quinta categoria e assim, não tem a ver, nada mais Brasil. Né? Agora, quando Dom João VI vem, começo do século XIX, quem é que na Europa tem economia, ciência, produção, ou objetivamente, quem é que tem estrada de ferro, quem é que tem telefone, depois quem é que tem telefone, quem é que tem carro e quem é que tem uma estrutura de exército e principalmente náutica para enfrentar Napoleão? Só a Inglaterra. E aí Dom João VI pede ajuda da Inglaterra, a Inglaterra vem trazendo ele aqui, e aí ele se esconde aqui, que ele chamava os quintos dos infernos. Que para eles, lá na Europa, isso aqui era o quinto dos infernos. E aí é muito interessante que é nessa vinda de Dom João VI é que a história do protestantismo entra como uma espécie de subproduto comercial. Quer dizer, você acha que hoje o evangelho está muito comercial? Bem-vindo à história, e sempre foi.
Então, assim, como os portugueses precisavam dos ingleses para fazer o que eles precisavam fazer, as estradas de ferro, depois a própria estrutura do Banco do Brasil, que nasce aí, porque quem é que tinha isso? Só a Inglaterra, quem tinha na Europa? Então, eles, no Acordo Comercial de 1810, há um capítulo lá a respeito da liberdade dos acatólicos. Quem são os acatólicos? São os ingleses protestantes. Mas assim, mas já com uma série de restrições. Não pode construir templo, não pode fazer proselitismo, não pode... E aí, preste minha atenção, o protestantismo chega no Brasil, se hoje o protestantismo no Brasil é religião de pobre, majoritariamente, o protestantismo no Brasil chega de um acordo político, econômico, diplomático, e ele se restringe a uma religião de uma elite branca, nobre, na grande maioria nobre, que está restrita ao consulado inglês. E depois é que empobrece um pouco mais na vinda dos alemães luteranos para colonizar o sul, com uma perspectiva extremamente racista. Então é muito interessante esse começo de história no Brasil. Então a gente não chega aqui, quer dizer, o protestantismo não chega aqui como um projeto de evangelização, chega aqui como um projeto, um subproduto de um efeito comercial. Bom, logo depois você começa a chegar às novas igrejas evangélicas, né? Que aí a primeira chegada dos protestantes no Brasil é essa. Dá para desligar essa luz? Bom, como eu brinquei no começo, se eu tivesse aí, eu não ia ler, porque eu sou míope. Eu não estou conseguindo ler direito daqui. Bom, eu sei o que tem no quadro, porque foi eu que fiz. Mas o resto... Então assim, a gente tem... essa designação não é minha, originalmente. Outros historiadores já fizeram antes, que a gente tem essa divisão quádrupla do protestantismo no Brasil. O que a gente chama de protestantismo de imigração, que é o primeiro protestantismo que chega a partir do início do século XIX. Depois o protestantismo de missão, depois o pentecostalismo. E essa última eu estou dando essa designação protestantismo moderno, porque eu não tenho uma outra designação menos pior. Então assim... Nesse primeiro momento, o protestantismo chega no Brasil, ele é étnico. Ou ele é inglês anglicano, ou ele é alemão luterano. E aí, por que um protestantismo étnico? Porque é um protestantismo de uma nação, de um grupo, de etnia, e que se restringe a isso. Os alemães luteranos vão majoritariamente para o sul e formam as suas colônias, que em alguns grupos até hoje vivem assim. Algumas cidadezinhas do interior de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são majoritariamente brancas, descendentes de europeus, e em algumas delas quase que 100% luterano, mesmo que seja só um luteranismo de etnia, de tradição cultural. E aí uma coisa que é muito fundamental para entender a questão, e aqui eu vou falar contextualização não no aspecto missiológico, não no aspecto mais teológico, eu vou falar de contextualização muito mais como um aspecto sociológico, filosófico, no sentido de aculturamento, tá? Não tem juízo de valor teológico. Um aviso, se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade, tá? Inclusive para discordar, não tenho nenhum problema, eu trabalho com sala de aula, então assim, eu não tive revelação de Deus, que assim, tem pessoal que trabalha com revelação é que não aceita discordância, né? Eu não tenho problema nenhum, eu sou um estudioso, trabalho com pesquisa, então se você quiser discordar, fique bem à vontade. Agora, com quanto você saiba justificar a sua discordância, tá? Porque aí a gente vai discutir, mas vamos discutir ideias. Então, fique bem à vontade para fazer pergunta ou discordar. Bom, esse protestantismo... ele não tem nenhuma preocupação de aculturamento, de valorização da cultura brasileira, porque ele é um protestantismo que vem da Europa, branco, escolarizado, que se sente superior. Que vem para um país que é pobre, atrasado, que vem com uma tradição católica medieval, que o catolicismo que chega aqui é o catolicismo tridentino, de um catolicismo ainda que era a vanguarda do atraso na Europa, que é o português, que ainda hoje é muito atrasado, e que é dominado pelos jesuítas, que são uma espécie de cão de guarda do Vaticano em relação a todo qualquer tipo de modernidade. Então, assim, de fato, a gente é a vanguarda do atraso mesmo, nesse sentido. Não é à toa que isso aqui começa com as capitanias hereditárias e começou celebrando o latifúndio. Então, não podia ter algum tipo de desenvolvimento nesse sentido.
E o protestantismo, quando chega, tem muita dificuldade de se instalar e tudo. Por quê? Porque ele chega aqui. O Brasil é um país atrasado, muito miscigenado e muito sincrético. Que aqui uma coisa muito significativa da tradição brasileira, da composição do Brasil como país, é que o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo. E aí a gente diz isso de forma muito bonita hoje, como uma espécie de vantagem, mas essa nossa miscigenação passa essencialmente pela postura colonialista de extermínio, de apodrecimento, ou baixando mais o nível, de que fazia parte da tradição colonialista dos portugueses vir para cá para estrupar as índias e as negras. Fazia parte da ética deles. Né? Era bonito, fazia isso, é interessante. Por exemplo, a nossa história brasileira conta aí de forma louvável a história dos bandeirantes. O que eram bandeirantes? O que foram os bandeirantes? Foram gangues. Era o PCC da época. Sabe? Era o Toninho Beiramar, que na época era financiado pelo Estado, com uma gangue de assassinos. Era uma gangue de assassinos que saía matando índios e negros. Não tanto negro, que aí você, no primeiro momento dos bandeirantes ainda não tem tantos negros assim, mas depois sim. Mas iam exterminando as populações indígenas para levar o ouro para a Europa. O que foram os bandeirantes? E aí hoje tem aí rodovia Fernão Dias. Daqui a pouco nós vamos ter uma rodovia Fernandinho Beiramar. Por que não? Então assim, a nossa tradição, a nossa estrutura é essa. Então nesse sentido você vai tendo essa exploração e essa miscigenação. Ademais, porque a grande maioria dos colonos, ou dessa manifestação da colonização, você tem os homens vindo, os grupos de homens. E no primeiro momento isso aqui se tornou um grande presídio mesmo, né? Portugal pequenininho, então os degradados eles mandavam para cá, né? Por isso a história do Quinto dos Infernos. Eles sempre se referiram ao Brasil como os Quinto dos Infernos. Então você começa a ter muita miscigenação. E aí você tem negro, branco, mameluco, mulato, e aí vai. Esse processo de miscigenação é muito grande. É tanto que você tem uma diferença muito grande de algumas colônias do sul, que se mantêm razoavelmente intactas, muito, não só pela questão da etnia, mas também porque a religião se torna cimento social. Qual era a possibilidade do protestantismo nessa época influenciar o Brasil? Do ponto de vista legal, jurídico, político, nenhuma. É uma religião de um determinado status, uma religião de branco, europeu, da elite nobre, e que não passava disso. Que tem uma série de limitações jurídicas e políticas e que não passava disso. Bom, a partir da metade do século XIX, você começa a chegar às missões protestantes das igrejas denominacionais, que já não são mais europeias, são invariavelmente norte-americanas. Que é a congregacional que chega em 1855, os presbiterianos em 1859, os metodistas em 1867 e os batistas em 1888. Que é já, aí você muda, porque aí você não tem mais um protestantismo de etnia, protestantismo de imigração, mas é um protestantismo de missão. Quer dizer, todas essas igrejas são alvo do grande avivamento missionário no século XIX nos Estados Unidos, e aí todas elas partem para a América Latina com a perspectiva de evangelização, aqui na perspectiva de proselitismo. Aqui proselitismo não é no sentido pejorativo, proselitismo no sentido técnico, de conquistar adeptos. Mas aí você tem um outro problema novamente em relação à cultura brasileira. Quer dizer, o americano que chega aqui, batista, presbiteriano, metodista, ele vem de um país com pouquíssima miscigenação, que até hoje os Estados Unidos não tem tanta miscigenação como você tem aqui. Um país que não tem o sincretismo que nós temos. Um país que já tem um nível de escolaridade diferente, que tem um capitalismo já bem mais desenvolvido do que o nosso, e que do ponto de vista religioso ele vem de uma mentalidade protestante, classe média escolarizada e muito sectarizada, típica do protestantismo.
Então ele chega no Brasil, tudo que tem no Brasil é ruim. É muito interessante, por exemplo, ler cartas de missionários protestantes no século XIX, visitando o Brasil. A imagem que eles têm do Brasil é a pior possível. Que assim, os nossos livros de história, eles, você sabe, né? Não é que eles são mentirosos, eles contam só uma parte, eles são certos, como eu disse de manhã, eles são certos, mas não são verdadeiros, no sentido da totalidade. Então o missionário vem, que Deus enviou, e pai, ele faz um grande trabalho, aleluia, eu não estou dizendo que isso não é verdade. Só que ele é, na maioria das vezes, racista, e aliás, muitos missionários, incluindo no século XIX, vêm para o Brasil porque lá eles já não podem mais ter escravo, e aqui eles ainda podem ter. E tem uma visão péssima do país. A descrição que eles fazem do Brasil é de alguma coisa assim, entre folclórica dá vontade de chorar. O europeu e o americano que chega em 1830, 1850, até 1980 mesmo, que chega no Brasil, tem algumas descrições iconográficas de missionários no Rio de Janeiro, que para eles não tem coisa mais doentia do que a história de estar negros e brancos juntos. Para eles não tem coisa mais pavorosa que aquilo. Então assim, mais uma vez você tem um protestantismo que tem absoluta aversão à cultura brasileira. Aí o que tem aqui no Brasil? As músicas. Aí as músicas são do diabo. Aí as comidas são do diabo. Aí as danças são do diabo. Tudo que existe aqui é ruim. Porque o que é bom? A cultura branca americana. Que essa sim é de Deus. Né? Essa sim é de Deus. Porque o que nós temos aqui, a herança de indígenas, que são animistas, pecadores, de católicos, que também não são lá essa flor que se cheire, e para piorar, de negros africanos, que são todos do diabo. A leitura é exatamente essa, da pior forma possível. Então assim, o europeu e o americano que chega aqui diz assim, não, a gente tem, e aí é incrível que você tem, faz parte da ciência oficial, da medicina, no final do século XIX, um processo de embranquecimento da população. A grande ênfase que o governo dá de importar colonos da Europa brancos era uma tentativa de embranquecer o país, porque assim, a medicina dizia oficialmente que o processo de miscigenação no Brasil estava degenerando a raça. E aí você tem evangélicos falando isso. Bom, qual é a perspectiva que eles têm em relação ao Brasil? Eles vêm de uma civilização escolarizada, com música, já com ciência, com tecnologia, com capitalismo. Para completar, um império católico, opressor em algum momento, mas ao mesmo tempo profundamente avacalhado, que era o Império Português no Brasil. E aí qual era o grande deslumbre que a elite evangélica tem com o protestantismo ou com o modelo político da época? Diz assim, o único modelo político na época que vale é a República. Por isso que assim, os principais defensores da República, um dos principais defensores da República no final do século XIX são os protestantes. Daí, não sei se você já ouviu falar nisso, a aliança formidável que acontece entre os protestantes no século XIX com a maçonaria, que nada mais anticatólica do que a maçonaria. Então é um casamento de conveniência. A maçonaria se une aos protestantes para lutarem contra o Império Português para poder proclamar a República. Bom, isso é outra história para frente, né? Os presbiterianos o que o digam, mas aí vamos pular essa parte, né? Tem muito material, se lhe interessa a discussão, tem muito material aí, tanto oficial como oficiosamente a respeito dessa discussão. Aí, aliás, a clássica divisão da Igreja Presbiteriana em 1903, Presbiteriana do Brasil e Presbiteriana Independente, está essencialmente dentro desse caldo. Tá. Em 1910 chegam os pentecostais. Até que hora eu tenho aqui? Ô Douglas? Até que horas é meu seminário? Sim, você vai servir para alguma coisa? 4h15? 4h15. Ótimo.
Não, é porque eu estou correndo aqui para tentar chegar lá no final, para depois a gente ter espaço para pergunta. Em 1910 chegam os pentecostais. A CCB, que é a Congregação Cristã, em 1910, e a Assembleia de Deus também. A CCB é fundada por um italiano chamado Lodi Francescon, que é presbiteriano mais calvinista do que o próprio Calvino. A Congregação Cristã é mais calvinista do que Calvino, né? E a Assembleia de Deus, que é fundada por 2 batistas, que os assembleanos também não gostam de dizer isso, né? Porque assim, afinal de contas, a Assembleia de Deus foi fundada por Deus, né? A Assembleia de Deus no Brasil é uma dissidência da Igreja Batista. Esse Franciscão, ele vem da Itália ou dos Estados Unidos? Franciscon originalmente vem da Itália. Ele é presbiteriano já na Itália. Mas é o seguinte, qual era a única via de transporte? Da Europa você tinha que ir para os Estados Unidos e dos Estados Unidos vinha para cá. Então, na verdade foi a conveniência de ele veio da Itália. Sim, mas ele mora... Não, mas ele mora nos Estados Unidos e assim, e ele conhece inclusive o movimento pentecostal nos Estados Unidos, na famosa Azusa Street lá de Los Angeles. Aliás, o matriz é o mesmo movimento de Azusa Street lá, que é o movimento pentecostal do século XIX, que contamina Lodi Francescon, também os suecos batistas também têm a mesma matriz. Você foi buscar o véu lá na América. O véu, tem uma coisa, a congregação cristã, quando ele chega aqui, o Lodi Francescon, ele vai para uma igreja presbiteriana, aqui em Platina, Alto da Platina? Sim, Platina, né? Santo Antônio da Platina, eu sabia que estava faltando alguma coisa, Santo Antônio da Platina. Então ele vai para uma igreja presbiteriana. Qual é o problema dele com os presbiterianos? É a questão do batismo com o Espírito Santo. E aí, ele funda a Congregação Cristã e vai embora para a Itália. A data agora eu não lembro. Eu tenho no livro, mas eu sou meio ruim de data. Vocês viram que eu estou sempre falando de século? Porque século é ótimo, né? A gente joga as coisas dentro do século e pronto. Não, eu sou um historiador. Depois ele volta para a Espanha, para a Itália e não dá mais as caras. Então, e aí a congregação cristã é muito interessante, que a congregação cristã é uma igreja brasileira, no sentido que ela se forma aqui no Brasil. E a tradição da congregação cristã aqui, enquanto tivesse esse viés presbiteriano ultracalvinista e esse viés pentecostal que vem dos batistas negros dos Estados Unidos, como ela nasce como uma igreja étnica, ela é uma igreja italiana até o final da década de 50, ela só se abrasileiriza depois da Segunda Guerra, por causa dos problemas que os italianos vão ter no Brasil. Ela tem uma versão católica, de alguma forma. Então o véu não tem nada a ver com isso. O véu é muito mais da tradição católica, que as mulheres na igreja católica, na época, tinham que usar véu. Sim, é claro. Não, mas isso não foi só ele, né? Todos nós, né? A gente inventa um negócio assim e dá um jeitinho de dar uma legalização bíblica. Toda igreja faz isso. Toda igreja faz isso. Alguns de forma mais estúpida e mais cínica, e outros de forma mais bem elaborada. Mas assim, para que existe intelectual na igreja? Teólogo? No sentido, é para poder legalizar nossas aberrações mesmo. O teólogo existe para isso. Então o véu tem a ver com a tradição católica. Então é tudo mesmo, né? Sim. Sim, não, é porque a congregação é genuinamente brasileira. Ela nasce aqui, se forma aqui, e a partir daqui é que ela exporta o modelo para outros países. Então, por exemplo, o Francescon volta para a Itália e lá começa a congregação cristã e depois, e aí é uma longa história, porque assim, como a gente tem pouco documento, agora está saindo uma tese, nesse ano, até o final do ano, está saindo uma tese de doutorado do Keiwasa, que ele defendeu agora, agora não, uns 2, 3 anos atrás, vai ser a primeira tese de doutorado sobre a congregação cristã, que a gente tem pouquíssimo material, até porque a congregação cristã é proibido publicar qualquer coisa. Então assim, a gente não tem onde fazer pesquisa sobre a congregação cristã. E aí o Francescon volta para a Itália e funda a congregação cristã, e depois a congregação cristã da Itália vira a Assembleia de Deus. Que, na verdade, tem uma estratégia nisso aí, não tem? Com relação à Assembleia de Deus do Brasil? Como assim a estratégia? Quando eles mudam
Lá é a Assembleia de Deus, só lá. E essa Assembleia de Deus, na Itália, é a congregação cristã do Brasil. Então, assim, é o modelo lá e que não permite que a Assembleia de Deus daqui do Brasil não pode se instalar na Itália como Assembleia de Deus? Pode. Eu não sei muita coisa. Eu estou dizendo que pode porque eu conheço. Eu tenho amigos que tem um amigo que é missionário da Assembleia de Deus e está com uma Assembleia de Deus lá. Uma Assembleia de Deus ligada ao ministério aqui. Há uns 20 anos atrás, aí, alguns pastores da Assembleia de Deus falavam da dificuldade de ser a Assembleia de Deus na Itália, porque a congregação que está no Brasil, na Itália, se chamava Assembleia de Deus e lá havia restrições, impedimentos. Não, eu tenho um amigo que é missionário hoje na Itália. E foi pelo Ministério de Madureira e abriu. Quer dizer, que hoje hoje você abre igreja em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Então, hoje também temos isso. Bom, mas eu confesso que eu não sei muito mais de história, porque eu estou esperando, inclusive, essa tese sair para poder a gente conhecer. Porque eu não conheço nenhum outro material. Tinha informações da congregação, lembra? Tinha, mas o problema é esse, é que tudo que existe sobre a congregação é alguém falando sobre a congregação. A gente não tem documentos de dentro. A gente não tem alguém de dentro falando. O Google já tem dissidentes lá. Bom, aí você disse assim, os pentecostais podiam ter feito diferente? Podiam e deviam. Por quê? Assim, retornando, a grande dificuldade, por exemplo, do protestantismo de imigração se inserir na cultura brasileira e ter alguma contribuição cultural à cultura brasileira é porque é uma religião, etnia, tem limitações históricas e políticas, tem proibições jurídicas a respeito disso e uma série de coisas. Depois o protestantismo de missão, que as igrejas tradicionais, clássicas, protestantes americanas, já vêm de classe média, escolarizadas, muito racistas, e aí aí a Assembleia de Deus é diferente. A Assembleia de Deus vem, apesar de vir dos suecos brancos, eles são muito pobres. Sabe? E vem do próprio movimento negro americano. E começa no Nordeste. Então deveria ser a igreja mais brasileira. Nesse sentido, a Assembleia de Deus é muito mais brasileira do que qualquer outra. Eu queria que o senhor explicasse de novo, porque eu não consegui pegar. A Assembleia de Deus vem de sueco branco, que são pobres e também constituído por americanos negros. Que horas que os caras se juntam? Eu não peguei. Eu misturei aqui, acho que eu misturei a história. A história da Assembleia de Deus é o seguinte: dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Wing, são batistas de origem sueca, são da igreja batista sueca em Chicago. Daniel Berg é formado no seminário sueco de Chicago, da igreja batista, que conhece o movimento pentecostal na Azusa Street, lá em Los Angeles. Você falava Street é Azusa? Azusa, a famosa Azusa do clássico movimento de renovação pentecostal no começo do século XX nos Estados Unidos. Só que esse movimento da Azusa é um movimento de pobre, meio redundante dizer isso, de pobre na periferia de Los Angeles. A gente fala, Los Angeles não era o que era hoje em 1900. Né? O movimento é liderado por um negro chamado W. Seymour, que é um escravo cego de um olho. O movimento pentecostal tem muita liderança feminina. Então, assim, o movimento pentecostal é retratado tanto pela imprensa americana, como pela imprensa americana secular, como pela imprensa evangélica, como algo, assim, se você acha pouco o que os clássicos tradicionais hoje dizem da Universal, se você acha agressivo, você não pode imaginar o que se dizia do movimento pentecostal. Porque é um movimento de negro, gente da periferia, liderado por um escravo cego de um olho e por mulheres. Então não podia ser sério esse negócio. Los Angeles Times coloca na tutela assim, orgia. Eles chamam de orgia. Porque era um cúmulo do absurdo reunir brancos e negros no mesmo local. E aqui tem muito da segregação americana, que as igrejas evangélicas são as principais legalizadoras. Tem muito do racismo das igrejas evangélicas. Tem muito do preconceito contra pobre não escolarizado.
Que aí as elites intelectuais das universidades vão dizer assim, como que negro, pobre, semi-analfabeto pode pegar a Bíblia e interpretar? Quem tem que interpretar somos nós, que sabemos grego e hebraico. Então assim, é um movimento, a aversão ao movimento pentecostal é racismo, é sexismo, e o deboche que eles fazem, aí nós não estamos no mundo do politicamente correto, que você não pode debochar de gente que tem defeito físico. Assim, são os loucos liderados pelo cego. É isso aí que se diz. Agora, os suecos são muito pobres. Os suecos é o nordeste, é o peruano de São Paulo, sabe, na época. É o nordestino, é o baiano da década de 50 aqui em São Paulo, que vai fazer o trabalho sujo. Sueco, que a gente fala, da Suécia, e os assembleanos têm assim, os suecos que saem da Suécia para vir sofrer no Brasil. Sueco está morrendo de fome na Suécia. Suécia é um país pobre, pequeno, com a população altíssima. No final do século XIX você tem 1 milhão de imigrantes suecos para ir limpar chão nos Estados Unidos. Porque uma população, uma grande maioria é analfabeta. Os suecos que vêm no Brasil, você tem sueco que vem do Brasil como missionário, que é analfabeto em sueco. Daniel Berg. Gunnar Wingre é estudado, mas Daniel Berg é analfabeto. Bom, aí eles vão, conhecem o movimento e vêm como missionário para o Brasil. Chega em Belém do Pará. E aí uma coisa interessante, Belém do Pará é a 4ª maior cidade do Brasil. Em 1910, Belém do Pará é mais rica e mais popular, tem maior população do que São Paulo. Porque a gente sempre pensa que São Paulo sempre foi... São Paulo só é o ó do Borogodó agora. Mas na época não era nada. Era uma provínciazinha de alguns burgueses plantando café. E olhe lá, não passava disso. Quer dizer, você tinha Rio, Salvador, Recife, Belém e depois São Paulo, no começo do século. Aí com a industrialização, aí que passa todo mundo. Esses batistas chegam em Belém do Pará e se filiam à Igreja Batista. Só que são expulsos por causa do batismo com o Espírito Santo e fundam Missão da Fé Apostólica, que é a Igreja dos Negros, que é o viés pentecostal negro americano. 1911, a Assembleia de Deus só vai nascer em 1914 nos Estados Unidos. Assim, por que os assembleanos, então, pobres, simples, que se espalham pela periferia do Nordeste, não têm uma perspectiva positiva da cultura brasileira? E aí entra uma questão teológica, ao meu ver, uma questão teológica fundamental, a questão da escatologia. O pentecostalismo, não só o pentecostalismo, mas todo mundo evangélico é profundamente contaminado no século XIX pela ênfase escatológica. Tá, desculpe, é que eu estou acostumado a falar no seminário, então a gente diz algumas palavras técnicas que não precisa explicar. Alguns de vocês talvez não saibam o que é escatologia e não tem a obrigação de saber. Né? Quem não é da teologia não sabe. Então fique à vontade, na hora que eu falar alguma coisa que vocês não sabem, podem interromper. Escatologia, na teologia, escatos no grego as últimas, ou as últimas coisas, então escatologia é ciência das últimas coisas, ou teologia das últimas coisas. Então assim, a passagem do século XIX para o século XX já é muito mística. E o início do século é profundamente contaminado, toda a sua teologia, pela escatologia do final dos tempos. Não é que Jesus está perto de voltar, Jesus está chegando agora. Você diz, povo alienado, besta, sem cultura. Presta bem atenção. Nós somos contemporâneos da implantação da internet. Você sabe, você lê aí, você que tem 30 anos, alguma coisa assim, sabe, quando você ouviu falar internet pela primeira vez, você falou, Intel o quê? Não tinha noção do que é, quer dizer, tudo que é diferente. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar de fax, que é um negócio profundamente dinossaurico hoje, né? Mas eu trabalhava na Câmara dos Vereadores em Fortaleza, 1989. Aí chega o cara lá falando, eu mandei um fax para vocês. Eu falei, fax? O que é fax? Eu não sei se em 89 vocês já tinham fax. Mas eu ouvi em 89 pela primeira vez. Aí o cara traz um trambolho desse tamanho assim, e liga, não, é porque aí, assim, o que é fax? É uma forma de transmissão de dados através do papel. E aí eu, metida intelectual, mas como assim? O telefone vem pelo ar.
O telefone são sons, é como o som de rádio. Não pode vir papel. Não, mas não é o papel já está aqui. Mas como é que o papel está aqui e vem um... Não, e aí eu não consegui entender. E aí eu lembro que ele ligou o fax, ligou lá para o escritório e mandou, aí passou o fax. Aí eu trabalhava na Câmara, estava o vereador, a esposa do vereador, veio todo mundo, parou toda a estrutura, ficou todo mundo aqui olhando. Aí o fax está indo. Aí eu falei, eu quero meu espelhinho. Eu estou me sentindo um tupinambá de frente de um espelho. Eu tive a sensação dos tupinambás em 1500 vendo as caravelas. Eu tive a impressão que um pigmeu, quando viu a explosão de uma bomba, de um tiro pela primeira vez. Quer dizer, um negócio completamente diferente, inédito. Então assim, tudo que causa primeiro impacto, tudo que você vê pela primeira vez, causa muito impacto. A primeira vez eu falar internet, não, você passa e-mail. Primeira vez que eu passei um e-mail para uma amiga minha que é missionária na Índia, eu cheguei na igreja, aí no final da década de 80, passei e-mail para ela na Índia, e daqui a pouco, antes do meu dia, ela já tinha respondido. Como assim? Ela já recebeu na Índia e já respondeu? Sabe? Você foi o máximo. Era um frizu, assim, aquele negócio. Imagina o que é você em 1910, seu menino, ouvir falar de carro. Os carros, carro. Que carro? Não, é um negócio de ferro assim, com máquina, que você entra e o negócio anda rápido, mais rápido inclusive do que cavalo. Como assim? Cavalo é a coisa que anda mais rápido. Lembre que durante a história da humanidade inteira a vida foi de atração animal. Desde que o mundo é mundo até o século XIX, foi tudo em atração animal. No final do século XIX para o século XX entra a atração de carro, de motor. Cara, mudou o mundo. Você não lembra o que eram correspondências na época? A mulher descobre que está grávida, manda uma carta para a mãe, e quando a mãe recebe, o menino já está andando. Você mandou o que era mandar uma carta de Belém do Pará em 1910 até chegar no Rio de Janeiro? Sabe? Era na base de uma atração animal. Então em 1910 entra, assim, no início do século XX entra o carro. Você acha pouco carro? Daqui a pouco começa a se falar que um trambolho, um troço de ferro pesado, vai fazer carreira assim numa estrada, vai subir no ar, vai avoar e depois vai baixar. Gente, é o fim do mundo. Eu fiz minha pesquisa de mestrado em 1910 a 40, que foi a chegada do pentecostalismo no Brasil. É muito interessante ler jornal de 1910, 1915, 1920. Eles têm certeza que o mundo está se acabando. Por quê? Porque a mulher está entrando no mercado de trabalho. Onde já se viu um negócio desse? Começa a aparecer um trambolho chamado cinematógrafo. O que é isso? Não, assim, é que... Assim, não dá nem para explicar. É um negócio assim que joga na tela e as coisas se movem. Sabe? É que na nossa cabeça, cinema, carro, avião, é a coisa mais natural do mundo. Porque quer dizer, são os nossos filhos. Daqui a pouco, quando você tiver um pouquinho mais velho, que você falar de internet, não, aí o teu filho vai dizer assim, pai, quando você mandou um e-mail? Não, meu filho, na minha época, quando era menino, não tinha e-mail. Aí ele vai dizer, vai fazer hora com a tua cara. Vai achar você dinossauro. Mas você tinha telefone celular quando você era criança? Não, meu filho, quando eu era criança não tinha telefone celular. Ele vai dizer, não acredito, que mundo ridículo que você vivia. Então, o mundo da época sofreu essas mudanças. Quer piorar um pouquinho mais? Nos jornais evangélicos. Aí eu li o Jornal Presbiteriano, o Jornal Batista e o Jornal Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus começa em 1919. O Batista e o Presbiteriano já vem desde o século XIX. Jornais da época, jornais evangélicos começam a dizer que tem um líder político na Europa que chegou ao poder e que está tomando tudo, invadindo inclusive os países vizinhos e que está matando os judeus. O anticristo já está reinando. Então assim, não é que Jesus está perto de voltar. Jesus está chegando agora.
E aí isso contamina toda a mentalidade evangélica, que, por exemplo, é muito comum se dizer na época, você vai estudar? Pra quê, meu filho? Não vai dar tempo. Você vai comprar uma casa? Mas pra quê? Você não vai poder desfrutar da casa. Cara, imagina o que é viver entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É guerra mundial. E aí, assim, a gente sabe hoje que, assim, pior do que o terror, pior do que a tragédia, é a possibilidade da tragédia. Porque, assim, a tragédia acontecendo, você já sabe o que aconteceu, já dá para mensurar. Então, assim, uma coisa que é muito comum nas primeiras décadas do século XIX é a possibilidade da bomba nuclear. Que, aliás, as pessoas falam, mas não sabem nem o que é, mas sabem que é um negócio muito ruim. E que pode destruir o mundo. Então, assim, isso de alguma forma contamina toda a mentalidade evangélica. E aí é o seguinte, o mundo daqui dentro vai ser queimado pelo diabo. Vai ser queimado, isso aqui é local do diabo, então assim, qual é a nossa perspectiva? Ir para o céu. Então assim, você tem uma teologia completamente alienante nesse sentido. Quer dizer, é fácil hoje criticar, mas assim, eu estou dando as justificativas históricas, políticas, sociológicas e econômicas para a gente entender que assim, o mundo evangélico da época foi contaminado por essa percepção escatológica e era muito real isso para eles. A grande maioria muito pobre, muito simples, numa zona rural. Você imaginou o que era viver na zona rural e ouvir falar de carro? E ouvir falar de avião? Ouvir falar da guerra? Quer dizer, que ninguém tinha noção exata do que era a guerra, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial é que você já tem a universalização do rádio, universalização é a força de expressão aqui. Você já tem, por exemplo, muita gente acompanha a Segunda Guerra Mundial na década de 40 no Brasil, através da BBC de Londres. Então, você já sabe o que está acontecendo. Mas pior do que você não saber da tragédia é você ouvir insinuação sobre a tragédia. Então, assim, o mundo evangélico é muito contaminado por isso. Quem sabe, quem é evangélico aqui já de alguns anos sabe que quem conhece a harpa cristã, cantor cristão, salmos e hinos, sabe que os nossos hinários estão lotados de hinos sobre a vinda de Jesus. Apocalípticos. Algum foi um sucesso. Ou até a Guerra Fria. Quem é que conhece hoje algum CD fazendo sucesso sobre vinda de Jesus? Vinda de Jesus não está na moda. Aliás, se ele vier agora, vai estragar o barato, né? Nós nunca estivemos tão bem. Eu vou retornar um pouco daquela discussão que eu fiz de manhã. Nós somos uma geração classe média, escolarizada, se aburguesando, que estamos muito bem. Vinda de Jesus agora, que eu estou chegando na minha pós-graduação, logo agora que eu vou terminar meu doutorado, logo agora que eu consegui um emprego, que eu estou ganhando 10 salário mínimo, que eu comprei meu carro. Porque assim, qual de vocês aqui que o avô tinha carro? Tem alguém da elite com a transcendana alguém aqui descendente da nobreza? Qual de vocês aqui que os avós fizeram universidade? Por quê? Os nossos avós eram burros, idiotas, não gostavam. Quem é que chegava à universidade há 50 anos atrás? Era pouquíssima gente. Era a elite da elite e ainda mais a universidade era muito pequena. Hoje, quem é que não faz a universidade? Só quem não quer. Tem universidade de graça aí. Você passa na calçada no vestibular, hoje é uma piada. Né? Até analfabeto passa no vestibular. Então assim, quem é que tinha, os nossos avós não tinham, geladeira, fogão elétrico, por quê? Porque essas coisas que existiam, mas eram produtos de altíssimo luxo. No processo de desenvolvimento do capitalismo, todos esses elementos foram se universalizando. O terceiro grau, telefone celular, hoje, eu lembro, 10 anos atrás, quem tinha celular era uma coisa de status, né? Então assim, houve esse processo de universalização. E as gerações posteriores de evangélicos
Nós já nascemos num mundo escolarizado, urbano, com a estabilidade financeira razoável, de classe média para cima. E aí, eu sei que os teólogos não gostam disso, os mais espirituais muito menos, mas por mais que você não goste, a produção evangélica, o ser evangélico, é uma realidade econômica social. Ah, irmão, mas eu tive uma revelação de Deus, eu me converti por uma revelação de Deus. Ótimo, eu não estou descrendo na sua revelação de Deus. Não, irmão, mas eu oro, eu faço devocional. Cara, eu não estou desacreditando nisso. Mas você não é um ser do século XVI. Você não usa a roupa do século XVI, você não está no século XVI, você não tem valores do século XVI, do século II. Quer dizer, não tem coisa mais romanticamente idiota do que essa história. Ah, irmão, vamos renovar aqui, vamos voltar à igreja primitiva. Cara, para com isso, não existe igreja primitiva hoje. Não é à toa que a gente tem na moda agora o pessoal colocar igreja apostólica. É uma tentativa de resgate do apostólico lá. Diz, como marketing é bonito, mas como real é pura mentira. Ninguém é igreja primitiva hoje. Ninguém conseguiria restaurar a realidade do ato dos apóstolos. Absolutamente. Nós não vivemos a realidade do ato dos apóstolos. Nós somos crentes da nossa época. Azar nosso. Isso pode ser ruim ou bom. Depende do que você faz com isso. Aí o quarto momento é o que a gente chama de neopentecostalismo, que já vem a partir da década de 80. Neopentecostalismo da década de 80? Sim. Oficialmente, sim. Não é Vixe, eu misturei um pouco as coisas. A Assembleia de Deus, então, é uma igreja pentecostal. Sim. 1800 e pouquinho. 1910. A renascer, essas igrejas grandes entram aonde? Que parte da igreja? Neopentecostais. Okay. Essa divisão clássica foi feita pelo Paul Freston na tese dele. E é o seguinte, o Paul trabalha com o que ele chama de 3 ondas do pentecostalismo. Eu ia pular isso porque eu achei que não tinha muita importância, mas já que você provocou, deixa eu explicar rapidinho. Ele diz assim, você tem a primeira onda pentecostal no Brasil, que é 1910, a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus, basicamente. Igrejas periféricas, pobres, simples, uma nasce no interior do Nordeste, outra aqui no interior de São Paulo, que começa pela periferia. A Congregação Cristã, como eu já disse, é uma igreja étnica, italiana até a década de 80, depois é que ela se torna uma igreja brasileira, mas aí ela tem uma caminhada absolutamente singular na história do protestantismo, está aí 90 anos do jeito que ela é e tá. Assembleia de Deus nasce no interior do Nordeste, Norte, Nordeste, depois se espalha em 20 anos, alcança o Brasil. Mas sempre foi uma igreja de periferia, sempre uma igreja pobre. Hoje você já tem uma elite. Você já tem na terceira e quarta geração, você já tem gente de classe média, média alta, na Assembleia de Deus. A geração do Silas Malafaia. Exatamente. E aí tem a segunda onda, aí, a ênfase teológica. A ênfase teológica da primeira onda pentecostal é essencialmente pentecostalismo, é glossolalia, que é línguas estranhas, escatologia e cura. Mas assim, é diferente de cura de um templo da Assembleia de Deus na periferia e depois uma cura feita na televisão. Aí é uma outra história. A segunda onda do pentecostalismo é a partir da década de 50 e 60, que é 2 grandes igrejas, Brasil para Cristo e Deus é Amor, que nascem da Assembleia de Deus, são dissidências da Assembleia de Deus, que já nascem num país urbanizado, que nascem no Rio e São Paulo e que começam a partir daqui. Que é um processo que acompanha o auge da explosão demográfica no Brasil, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e acompanha o processo de industrialização, principalmente da partir de São Paulo. E as duas, tanto Deus e Amor, como Congregação Cristã, acompanham o processo de proletarização e de industrialização. Ok. Então, a segunda onda já é uma igreja que se caracteriza, essencialmente, tem 2 características fundamentais. É a primeira vez que o protestantismo ou o pentecostalismo entra com modelo de meios de comunicação, que é a primeira vez que você tem programas de rádio evangélico. Aí, ó, clássico programa do Manel de Melo. Na rádio, conta a benção, meu irmão. E a ênfase na cura. Aí a glossolalia e a escatologia já perdem espaço. As ênfases da glossolalia e da escatologia.
É uma igreja urbana, mas é uma igreja pobre. Principalmente a Deus e Amor, que continua muito característica até hoje. Na década de 80, com clássicas igrejas, que também já são novas divisões das igrejas pentecostais, num país já absolutamente urbanizado, num país que já mudou, porque assim, no mundo assembleiano e no mundo ainda da Deus e Amor, você tem mais gente no mundo rural do que no mundo urbano. Você tem mais gente no mundo do analfabetismo do que no mundo da escolaridade. Da década de 50 para cá. Óbvio, depois da Segunda Guerra Mundial, você começa o processo de industrialização, o processo acentuado de urbanização brasileira, não sei o que, você tem o Brasil praticamente muda de cara. Muda de cara. O Brasil que foi durante quase 500 anos um país rural, católico, profundamente agrícola, profundamente clâmico das grandes famílias, a partir da década de 50 se torna um país. Começa o seu processo de industrialização, começa a universalização do ensino, se alfabetiza e deixa de ser aquele país homogêneo e de domínio católico. Aí começa a virar uma salada. Sim. Aí, na década de 80, você tem a Universal, que é o grande modelo, mas aí, amigo, nem Deus sabe o que acontece depois disso. Porque eu acredito que Deus não perca tempo com essas coisas. Olha, nós temos uma pesquisa do ISEC que no começo da década de 80 nasce uma igreja por dia no Rio. Uma por dia. Se na década de 80 nascia uma por dia, imagina hoje. Então você tem uma absoluta pulverização religiosa no Brasil. Que coincide também com o processo de renovação das igrejas tradicionais. Final da década de 80, você tem até a grande divisão entre Convenção Batista e Convenção do Brasil, Batista Nacional. Foi 60 aí? Tem algum batista aí que lembre disso? 64. Eu sei que foi década. Eu sempre começo a trabalhar com décadas também, que eu sou ruim de data. Então, década de 60, a grande divisão dos batistas por causa do movimento pentecostal. Aí você começa a ter presbiteriano renovado, metodista renovado, aí vai. Aí o céu é o limite. Ou o inferno, né? Mas é outra história. Eu devia estar gravando esse negócio, cara. Bom, aí... Qual é o limite disso? Você não tem mais limite, você tem uma pulverização absoluta. Agora, você tem uma igreja universal que tem hoje 20... Não, mais... 20... peraí. A Universal nasceu em 77. Quantos? 30 anos. Eu lembro que um dia desse a gente estava vendo o aniversário, eles fazendo comemoração de 26... Tem 30 anos. Uma igreja que é um fenômeno mundial, que é uma igreja que nasce no Brasil e em menos de 30 anos ela alcança o mundo. E aqui não é força de expressão, não. Você tem um universal na Índia, na China, no Japão, no escambau. Na África, em diferentes lugares. É a grande multinacional brasileira, que aliás está dando emprego para brasileiro no mundo inteiro. Porque assim, e é uma igreja seguinte, em todos esses lugares o chefe é um bispo brasileiro. Na Índia é um bispo brasileiro, no Japão é um bispo brasileiro, nos Estados Unidos é um bispo brasileiro. Em diferentes lugares é bispo brasileiro. E aí, por exemplo, qual é a grande ênfase agora? Você não tem mais nenhuma ênfase escatológica, porque assim, falar de vinda de Jesus agora que a gente comprou um canal de televisão, tem banco, tem deputado, tem senador, tá nadando em dinheiro, se Jesus voltar agora, vai estragar o barato, né? Então é melhor ele não vir. Então assim, nós chegamos ao poder, a classe média, média alta e a classe alta, estamos muito bem, obrigado, nadando em dinheiro. Então a ênfase agora não é mais escatologia, a ênfase não é glossolalia no sentido de línguas estranhas, a ênfase é cura e prosperidade. Agora,
Dava para falar em prosperidade, dava para a Assembleia de Deus Ouros e Batistas em 1910, 1928, 29, no auge do crash da bolsa, da falência do capitalismo, falar de prosperidade. Pobre na periferia do mundo, catando um feijãozinho de tarde para fazer o jantar e um franguinho solto no terreiro. O mundo pegando fogo na Europa, tudo perto de se acabar. Dá para falar de teologia da prosperidade? A teologia que se falava era a escatologia mesmo, o mundo está perto de se acabar. O ideal é ir para o paraíso. Mas ela congela essa teologia até a virada do século XXI. Não entendi? Ela congela isso, ela mantém essa teologia até a virada do século XXI. Enquanto isso, os neopentecostais já estão vindo lá atrás, né? Antes da virada, eles já estão mudando essa teologia. Bom, o que os cientistas sociais vão dizer é o seguinte: hoje, enquanto alguns anos atrás você demorava séculos para ter algum tipo de mudança, ou no mundo antigo você tinha milênios para algum tipo de mudança, agora as mudanças são diárias, semanais, no máximo anuais. Então assim, você tem cada vez mais mudanças e mudanças. O século XXI está começando. Aliás, um dos grandes problemas, na sexta-feira mesmo eu estava num simpósio lá na USP, e assim, a grande crise do século XXI é que a gente não sabe nem onde é que começou. Que uns dizem, não, o século XXI começa na queda do Muro de Berlim, 88. O Vela Dolly, não, foi no 11 de setembro, a gente não sabe. Você quer fazer pergunta? Diga. Olha só, falou aí que no início a protestativa era feita entre as pessoas muito burras, pobres e tal, né? Entre aspas. E isso até é contado no livro, é uma história que foi contada no início de algum tempo, achei interessante. Só que, pelo menos para mim, eu acho que o grande interesse é como resgatar adolescentes e jovens desse negócio. Como você falou, a gente está meio perdido, a gente não sabe mais o que é o que. É a questão do vento de doutrina e agora voltou o lance de levita, são tão levitas que a gente começa a meditar. Literalmente. Então acontece, a minha preocupação é o que fazer, de repente, quando eu tenho jovens adolescentes dentro da minha igreja, que uns não estão nem aí com essa questão do estudo, não se interessam pelo estudo e, consequentemente, não vão se interessar pela questão da teologia e o evangelho. E outros se interessam mais, se interessam tanto que também perdem o interesse no evangelho. Que começa a ter a questão de estudar filosofia, que puxa a teologia, tem a tendência a puxar para a filosofia e esquece que é a pregação do evangelho. Como eu vou trabalhar isso com os jovens e adolescentes? Boa pergunta para a qual não tem resposta. Porque assim, o problema não diz pergunta difícil, existe resposta difícil, né? Cara, como eu gosto de brincar com as meninas aqui no seminário, assim, eu tenho muita pena de quem está no seminário para ser pastor hoje. Porque ser pastor hoje deve ser um rabo de foguete sem tamanho. Líder de jovem, então. Eu me solidarizo com você, oro por você, mas eu não tenho a mínima ideia de como resolver isso. E aí a gente brinca muito que assim, sociólogo é cientista de retrovisor. Eu sei muito bem explicar o passado, mas nada sobre o futuro. Quem sabe explicar futuro é evidente e é profeta. Mas apesar dessa canalice que eu estou fazendo, eu vou lhe dar alguns índices, tá? É só mesmo para provocar. Cara, assim, agora, sendo honesto, sem brincadeira, assim, o futuro, ele é muito turvo. Sabe? E assim, eu não tenho nessa preocupação de evidência de querer dominar o futuro. Sabe? O futuro é muito complicado isso. Mas, assim, agora, baixando o nível, assim, nada é tão ruim que não possa ser piorado. Você está achando que está confuso? Pode se preparar que vai piorar. Muito motivador. Não, assim, eu não faço isso. Não, um dia desse eu estava numa palestra na ADU, aí a gente estava mais ou menos caminhando para isso, aí um cara falou isso assim, Gidão, isso é uma responsabilidade. Você tirou todas as minhas certezas e não me deu nenhum consolo espiritual. Eu falei, rapaz, te manca, quem é pago para dar conforto espiritual para ti é teu pastor. Eu não sou pastor.
Quer dizer, quem dá conforto espiritual é vidente, pai de santo, pastor, rabino. Eu não. Eu sou pago para isso. O que acontece é o seguinte, cara. Pelo andar da carruagem, eu posso falar de tendências. A tendência é nós temos cada vez mais pluralização religiosa. Nós chegamos numa situação que é irreversível voltar. Sabe? É impossível voltar. Aliás, eu até prefiro que não volte. Quer dizer, às vezes tem um pessoal assim, mais romântico, que diz assim, não, vamos orar para Deus dar uma unidade, para a gente ter uma igreja única. No Brasil, no Brasil não, em qualquer lugar do mundo. Mas assim, eu até prefiro que nós temos diferentes tipos de igreja, porque pelo menos eu tenho a sensação de que nem todo mundo está errado. Alguém está certo nesse negócio. Né? Bom, nesse sentido, uma resposta mais cínica. Uma resposta mais positiva, eu vou dizer uma coisa. E aí, eu presumo que aí, é óbvio, vocês são líderes de jovens e adolescentes, pastores, vêm para um congresso desse para ouvir respostas, para aprender técnicas, né? Aprender. Mas eu, particularmente, tenho muita dificuldade com essas técnicas. Sabe? Eu acho que, assim, o evangelho não é bem técnica, não é modelo, assim, não existe modelo padrão. Eu acho que é o seguinte, aqui não é só o que eu acho, que eu penso e penso junto com muita gente boa, muito mais referencial do que eu. O cristianismo tem princípios absolutos que nunca foram negociados e que continuam válidos hoje. Ideia de pecado, ideia de salvação em Cristo Jesus. Pode inventar o ó do borogodó, vai dar no que der, mas assim, não muda isso. O sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo é absoluto. Eu sei que falar de absoluto hoje, num mundo absolutamente relativista como o nosso, parece que eu estou mofado. E assim, eu convivo muito com o mundo acadêmico lá fora, não evangélico. Eu estou fazendo cadeira lá fora, eu participo de reunião de sociólogos da religião, de cientistas sociais da América Latina, e assim, todo mundo, gente que trabalha com diferentes tipos de coisa. Estou acostumado em reunião, tem um babalorixá do meu lado, o rabino, o pai de santo, não sei o que, militante gay, feminista, e aí vai. Todo tipo de bichos e bichas, e assim vai diante. E agora, por exemplo, há 2 semanas atrás eu estou numa reunião, e aí era uma reunião de um grupo de pesquisa, religião e saúde. Aí ele é um cara evangélico, muito famoso aí no mundo evangélico, de uma ONG evangélica também muito famosa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tudo bem, até podia dizer porque foi público, mas eu não preciso entrar em detalhes. E aí ele é da igreja metodista, mas ele é um cara muito liberal e militante do ecumenismo, e ele diz assim, é absurdo, o que a igreja... Os bispos metodistas fizeram agora um documento contra essa nova lei que está aí na Câmara dos Deputados sobre a questão da tipificação, da criminalização da questão gay. E os bispos metodistas se pronunciaram contra, reafirmando os valores do evangelho. E aí esse cara levanta e diz assim, os bispos metodistas fizeram uma estupidez, não sei o que. E aí de lá à frente dele tem um pastor anglicano, que é apoiador da causa gay, que tem uns militantes gays evangélicos no grupo, que são da igreja dele, um babalorixá, o pai Celso de Oxalá aqui do meu lado, todo mundo assim. E aí ele detonou com os bispos da igreja dele, e olha para mim e diz assim, e aí Gideon, você que é de uma igreja tão progressista, como é que vocês lá na igreja Bethesda lidam com a questão gay? Aí eu falei para ele, na minha igreja a gente não criminaliza, mas nós temos a mesma posição dos evangélicos. Sabe aquele silêncio assim de 5 minutos que parece uma eternidade? 5 segundos. Aí ele me olhou para o pastor assim. Pois é, gente, continuando a nossa história. Qual o quê? Está querendo me intimidar? Está querendo que eu negocie alguma coisa assim que é princípio do evangelho? E aqui eu não estou me referindo em relação à questão gay, porque eu acho que assim, reduzir o evangelho a uma luta contra a questão gay... valorizar demais a questão do gay que não merece valor nenhum e reduzir o evangelho que o evangelho não é isso. O evangelho é muito mais do que isso, é o valor da vida. Agora, eu não posso, só porque eu estou lá no meio daquela corja, sabe, relativizar os valores do evangelho. Porque aí, na hora que ele falou, eu digo, aí, agora vai esquentar aqui o negócio. Sabe? Mas aí, ninguém se pronunciou, os militantes gays não disseram nada,
o próprio pastor ficou na dele, eu digo próprio. Não sei se é porque ele já me conhece, sabe que eu não sou de abrir de briga. Nós já tivemos outras brigas lá por outras questões. E aí o seguinte, cara, eu acho que essa nova geração de adolescente está esperando ver alguém com algum tipo de princípio válido e seguro o suficiente para seguir. Nós somos uma geração profundamente plural, profundamente volúvel, que segue a qualquer um e segue a quem é mais convincente, segue a quem se posiciona. Por quê? Porque nós estamos nessa sociedade pendular, na medida que você sai de um extremo, vai para o outro. Nós somos uma geração de novos fundamentalismos. Mas se essa nova geração vê alguém convicto, porque o problema é esse, cara, é que a gente começa a gente fica com esse evangelhozinho que é muito mais folclórico, é muito mais dinheiro. Aqui, essa palhaçada aqui, óleo da unção, bíblico, sabe? Aqui, ó, aqui é ou não é uma adequação absoluta ao comércio e ao mundo? É que pode parecer um discurso conservador, ridículo, mas não é. Se eu não sou contra a questão de você ter perfume e usar produtos, mas você quer vender produto, quer vender rímel, batom, não sei o que para a menina, usa isso como produto. É bonito para beleza, mas não dá uma avacalhada nesse negócio de dizer que é produto santo. Porque isso aqui é uma canalice sem tamanho e ainda tem a petulância de usar versículo bíblico. Que o que está acontecendo é o seguinte: nós estamos nos adequando tanto ao mercado, que a gente comercializa os valores de Deus ao mercado. Nós adequamos e nos subordinamos ao mercado. Sabe que você quer ir para a praia? Vai para a praia, mas não diz que praia, eu vou para a praia para poder louvar Deus. Não vai louvar Deus, você vai ver as meninas. E quem tem mais ver menina? Ver mulher bonita é bom. Ver homem bonito para as meninas é bom. Tem que refazer, né? Explicar, porque o mundo está tão confuso que você não explica. Aí agora a história, por exemplo, de baile gospel. Vamos fazer boate gospel. Não vamos louvar Deus. Não vou louvar Deus. Eu quero ir para o baile para dançar com a minha mulher. E aí eu fui para um show e o cara, você está sentindo a presença de Deus? Cara, eu não estou querendo sentir a presença de Deus. Eu quero a minha mulher. Então assim, eu acho que a gente tem que começar a separar as coisas. Você quer dançar com a sua mulher? Dança. Você quer tomar um vinho? Toma. Você quer fazer isso dentro da tua consciência? Não quer. Agora, não significa dizer que por causa disso eu vou adequar os valores de Deus ao comércio. Desculpe, querido, estou vendo sua mão. Mas assim, agora, se você tem convicção do que você faz, e se você tem convicção dos valores do reino de Deus, você transmite isso com convicção. Agora, vou retornar uma coisa que eu disse de manhã. Valores do reino de Deus é identificação com os oprimidos. Evangelho do reino de Deus não é esse evangelhozinho de água com açúcar, de classe média, adequado às riquezas e principalmente subordinado ao comércio. Evangelho é a identificação com o pobre, com o oprimido, que desde o texto bíblico é isso. A última coisa que eu vou mostrar para você aqui, que aí eu fecho, aí eu abro para pergunta, é uma adequação absoluta do modelo. Desculpe. Caramba! Tá. Não, isso era 4h15, Aziel. Você deve tomar 15 minutos meu aqui? Tá. Aqui. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que assim, tudo que existe lá fora, e assim, é típico do neopentecostalismo, tudo que existe lá fora, a gente pega esse modelo e dá uma adequada e vende como sendo evangélico. Vocês já ouviram falar do bonde do Tigrão, não já? Bonde do Tigrão. Pois existe o bonde do Ungidão. E se vocês prestarem atenção, o nome do CD é Não Julgue. Tá? E olha a pérola da letra. Sabe? Alguém conhece isso aqui? Pois é. Olha a letra. Quer mudar, o ungidão vai te ensinar. Eu vou passar óleo na mão, vou sim, meu irmão, vou sim, vou sim.
Orando de hora em hora, vou sim, conquistar sua vitória. Agora, eu vou passar óleo na mão. Vou mostrar que o ungidão, o Senhor é Jesus Cristo. Então desperta o bonde do ungidão. Segure a Bíblia e levante a mão. É o bonde do ungidão, quer mudar, o ungidão vai te ensinar. Quer dizer, tá vendo como a letra é profunda, original, tá? Poética. E aí, como nada é tão ruim que não possa ser piorado, a estrofe, o coro, né? Só as varoas, abençoadas, varões de guerra, a igreja toda, Cara, tá, não é questão de preconceito contra funk. Quer fazer um funk? Faz, mas faz alguma coisa que preste, amigo. Isso aqui é muito pobre. Ai, é muito rasteiro. Ai, é muito... Então assim, você quer fazer samba, rock, tudo faz. Se lhe interessar, o que eu fiz aqui hoje é mais ou menos uma síntese do que eu trabalho nesse texto que eu usei.